Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto, dia de mais 7 medalhas para os brasileiros nas Paralimpíadas. E você vai ver nessa edição. A vacina contra a Covid da Pfizer será produzida aqui no Brasil a partir do ano que vem. STF decide que lei de autonomia do Banco Central está valendo. Após ataques, Joe Biden afirma que não se deixará intimidar e promete retaliação. E brasileiro naturalizado italiano é eleito o melhor jogador da Europa. A Pfizer e a BioNTech assinaram um acordo com a Eurofarma para a fabricação da vacina contra a Covid no Brasil. A produção anual deve passar de 100 milhões de doses e a distribuição deve ser exclusivamente para a América Latina. A assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina foi anunciada pela Pfizer-BioNTech. O Brasil já tem duas parcerias pela produção de vacina, Sinovac e Butantan e Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. Segundo o comunicado das empresas, a Eurofarma vai receber a matéria-prima do produto das instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas deve começar em 2022 e todas as vacinas vão ser distribuídas somente na América Latina. E em plena capacidade operacional, a produção anual deve passar de 100 milhões de doses. A vacina da Pfizer foi a primeira no país a ter o registro para uso definitivo no Brasil concedido pela Anvisa. Também é a única até o momento aprovada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. O ex-secretário de Medicamentos da Anvisa, José Ricardo Santana, prestou depoimento ontem à CPI da pandemia e passou a ser investigado durante a reunião. Munido de um habeas corpus, ele se manteve calado em boa parte das perguntas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a aplicação de recursos para conter a pandemia e a compra de vacinas contra a Covid-19, ouviu nesta quinta-feira José Ricardo Santana. Ele é ex-secretário de Medicamentos da Anvisa e foi convocado a falar porque, segundo Luiz Paulo Dominguete, já ouvido pela CPI, esteve presente no jantar onde teria havido pedido de propina para a compra de vacinas. Santana confirmou que de fato ocorreu o jantar denunciado por Dominguete, mas disse que se tratava de um encontro social com Dias e afirmou que não presenciou nenhum pedido de propina. Senador, eu tinha um encontro com o Roberto Dias, nós estávamos, sentados à mesa e posteriormente houve a chegada de mais duas pessoas. Então essa foi a dinâmica. Não sei precisar quanto tempo eles ficaram ali conosco, mas acredito que uns 20 minutos e foi isso. Senador, não tenho mais lembrança sobre esse encontro. O senhor não tem mais lembrança sobre esse encontro. Então, o senhor não lembra em que momento foi sugerida ou pedida, proposta, a propina pelo Roberto Dias? Senador, eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida. Santana afirmou que pediu a exoneração do cargo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária por vontade própria e assumiu o emprego no Ministério da Saúde, mas ele não foi nomeado nem recebeu salário. A explicação não convenceu o presidente da CPI. Porque o cara, para pedir exoneração de um cargo, ou ele tem muito dinheiro, ganhou na loteria, ou ofereceram para ele uma coisa muito melhor. Por que vai sair do emprego lá, que ele estava lá nomeado e não tinha nenhum problema? O senhor saiu da Anvisa porque foi convidado para ir para o Ministério da Saúde, correto? Não, senhor. Não? Eu deixei a Anvisa por vontade própria. Por vontade própria. E aí, qual era a perspectiva sua de trabalhar? Onde o senhor iria trabalhar? Bom, eu vou deixar de ter um salário da Anvisa, como é que eu vou viver daqui para frente? Vou fazer o que da vida? Aí o senhor vai para o Ministério da Saúde, correto? O senhor tinha salário no Ministério da Saúde? Não, senhor. Não. É outro caso. Agora você... Então, olha, eu vou dizer, o Brasil está precisando de muitos brasileiros igual. O cara deixa de receber um salário para ir trabalhar no Ministério da Saúde para não receber nada. A senadora Simone Tebet trouxe a informação de que mesmo após sair da Anvisa, Santana esteve no Ministério da Saúde, se apresentou como funcionário da agência e participou de reuniões, o que configura falsidade ideológica. Questionado sobre o assunto, José Ricardo Santana disse que ficaria em silêncio. Se isso se comprovar, além de tudo, nós estamos falando do quê? De falsidade ideológica? Eu gostaria de ouvir. Acho que é importante essa acusação que estamos fazendo, é importante.
É José Ricardo Santana, o nome de Vossa Senhoria? Sim, senhora. É. Vossa Senhoria foi mesmo, se apresentou no dia 2 de junho de 2020 ao Ministério da Saúde? Qual é o horário, senadora? Aqui não consta. Vossa Senhoria esteve? Senadora, com todo o respeito e por orientação do meu advogado. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, apresentou mensagens até então sigilosas que demonstravam uma arquitetura de como as licitações seriam fraudadas para beneficiar a Precisa Medicamentos. Mais uma vez, o depoente preferiu não se manifestar. Em outro momento, afirmou que nunca teve contrato com a empresa. Vossa Senhoria já prestou serviço a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não prestou? Nunca tive nenhum contrato com a Precisa Medicamentos. Não foi isso, eu não perguntei, aliás, essa pergunta eu estou repetindo, já havia feito antes. Eu não perguntei se tem contrato, eu perguntei se prestou serviço, como nesses casos citados no Mato Grosso, na operação aqui e em vários casos do Ministério da Saúde. Senador, vou me reservar o direito de ficar em silêncio. Vai se reservar o direito de ficar em silêncio. Após algumas horas de depoimento, José Ricardo Santana deixou a condição de testemunha e passou a ser investigado pela CPI da pandemia. Nós, durante esse período todo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos submetemos a isso quase que diariamente. Isso é um escárnio. Então, diante desse escárnio reiterado, repetido, eu queria, presidente, dizer a Vossa Excelência que, como relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu queria elevar a testemunha, nesse momento, a exemplo do que já fez o ministro Fachin, a condição de investigado. Randolfo Rodrigues disse ainda que encontrou mensagens que provam que houve vazamento de informações sobre a Operação Falso Negativo horas antes da polícia sair para cumprir mandados de busca e apreensão. A Operação Falso Negativo foi deflagrada em julho de 2020 para investigar superfaturamento na compra de testes rápidos para a Covid-19 numa negociação entre o governo do Distrito Federal e a Precisa Medicamentos. O secretário de Saúde da época, Francisco Araújo, chegou a ser preso e foi exonerado. Araújo será ouvido pela CPI da pandemia na próxima quinta-feira. Na semana que vem, a Comissão Parlamentar de Inquérito também vai ouvir Ivanildo Gonçalves da Silva para falar sobre o contrato da VTC Log e, na quarta-feira, o empresário Marcos Tolentino da Silva. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. O Banco Central é o responsável, por exemplo, por definir a taxa básica de juros. A lei que dá autonomia à instituição tenta blindar o órgão de pressões partidárias. A proposta foi aprovada pelo Congresso este ano e sancionada por Jair Bolsonaro. Mas na ação votada pelo Supremo, o PT e o PSOL afirmavam que a iniciativa do projeto de lei deveria ter partido do governo e não do Congresso. A maioria dos ministros do STF entendeu que a lei, como foi aprovada e sancionada, está valendo. O placar foi de 8-2. Apenas o relator Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber votaram contra. O Brasil teve um saldo positivo de 316 mil postos de trabalho no mês de julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em todas as regiões do Brasil, o saldo de pessoas contratadas foi maior que de pessoas demitidas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, aponta que Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Ceará e Pará foram os estados que mais geraram empregos no mês de julho. No Brasil, houve 1.656.182 admissões e 1.339.602 desligamentos, um saldo de 316.580 empregos formais. No acumulado do ano, 1.848.304 trabalhadores conseguiram uma vaga formal no mercado de trabalho. O governo federal avalia que os números representam um crescimento consolidado da economia no país, já que todas as regiões tiveram desempenho positivo. Além disso, considera que o avanço na vacinação contra a Covid-19 tem fomentado o reaquecimento de todos os setores da economia.
A Caixa paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Os beneficiários desse grupo poderão sacar o dinheiro a partir do próximo dia 14 de setembro. Também recebem hoje quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 8. A Rússia registrou 820 mortes por Covid em 24 horas. O balanço é o maior em número de vítimas desde o início da pandemia. O novo coronavírus segue em crescimento na Rússia. A presença da variante Delta do vírus, mais contagiosa, a reduzida aceitação das vacinas pela população e a ausência de restrições de movimento contribuem para a situação. De acordo com os dados do governo, a Rússia contabiliza mais de 179 mil mortes por coronavírus, o maior número da Europa. O número leva em consideração apenas as vítimas submetidas a uma autópsia que determina o coronavírus como a principal causa da morte. A agência russa de estatísticas, Rosstat, calculou que as mortes por Covid-19 no país superavam 300 mil no fim de junho de 2021. A Rússia tem uma população de 144 milhões de pessoas. Mais um final de semana chegando e vamos conferir como vai ficar o tempo. Algumas regiões do Brasil já registraram queda nas temperaturas. Em Belo Horizonte, capital de Minas, a máxima hoje não passa dos 29 graus. Já no sábado, a máxima é de 27 e no domingo fica um pouquinho mais frio, com mínima de 14. Em Brasília, no Distrito Federal, a máxima pode chegar hoje a 31 graus, com máxima de 29 para o sábado e mínima de 14 no domingo. E em Salvador, capital da Bahia, tem previsão de pancadas de chuva para hoje e a máxima não passa de 26 graus. Já no fim de semana, a temperatura se mantém com mínima de 23 graus. A seguir, após ataques, o presidente dos Estados Unidos se pronuncia e garante que não se deixará intimidar. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A Anvisa autorizou a realização de um estudo clínico no Brasil de mais uma vacina contra a Covid. A pesquisa é patrocinada pela empresa norte-americana de biotecnologia Inovio Pharmaceuticals. De acordo com a agência, esse é o 12º estudo de vacina contra a doença autorizado no país. Os testes serão feitos com a candidata à vacina INO 4800, baseada em DNA. A aplicação da vacina será por via intradérmica, que é a mais superficial das injeções entre a derme e o tecido subcutâneo, e usada uma técnica chamada eletroporação, que facilita a entrada do DNA no tecido celular por meio de um dispositivo próprio. Os testes controlados por placebo são da chamada fase 3, a última etapa prevista de estudos quando são avaliados a segurança, imunogenicidade e eficácia da vacina. No Brasil, 350 pessoas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem participar. Ao todo, a pesquisa deve envolver 7.116 voluntários da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, México, Peru, Polônia, República Tcheca e Tailândia, além do Brasil. Já os estudos iniciais ocorreram nos Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Segundo a Anvisa, o estudo prevê a aplicação de 2 doses com um intervalo de 28 dias entre cada uma. Parte do grupo receberá a vacina e a outra parte, 1 em cada 3 voluntários, receberá o placebo. O Brasil registrou a segunda menor média móvel de mortes por Covid em 2021 e o Ministério da Saúde contabilizou mais de 577.500 vítimas da doença. O Ministério da Saúde registrou mais 920 mortes por Covid em 24 horas e, com o aumento, o país chegou a 577.565 vítimas desde o início da pandemia. O Brasil também confirmou 31.024 novos casos da doença de um dia para o outro. Com isso, são somados mais de 20.676.000 contaminados ao todo. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 703 óbitos. Caiu em relação ao dia anterior e está abaixo de 1.000 há 27 dias. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 26.050, com uma variação de 16,5% para menos em relação a 2 semanas atrás. A curva representa tendência de estabilidade. E na variação da pandemia por estados, 4 unidades da federação indicam hoje alta nas mortes: Acre, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe.
Já em estabilidade estão somente 4 estados e em queda seguem 19 estados. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. E vamos ao nosso vacinômetro. Mais de 186.102.000 brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E quase 1.400.000 doses de vacinas foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 127.291.000. Isso equivale a mais de 60% da população, enquanto mais de 58.811.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 27,77% dos brasileiros. A primeira dose foi mais aplicada no estado de São Paulo, em 71,26% da população. O Rio Grande do Sul vacinou mais de 65% dos habitantes com a primeira dose. Mas o Mato Grosso do Sul continua na frente em população totalmente imunizada, com 42,72%. Uma nova explosão foi ouvida na cidade de Cabul nessa quinta-feira, no Brasil, já madrugada de sexta no Afeganistão. O secretário-geral da ONU convocou uma reunião para discutir a situação no país. A detonação ocorreu poucas horas depois do atentado mortal no aeroporto da capital afegã, reivindicado pelo Estado Islâmico e que deixou muitos mortos e feridos. Em meio ao caos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, convocou uma reunião do Conselho de Segurança para discutir a situação caótica no Afeganistão. De acordo com diplomatas, Guterres enviou cartas para convidar formalmente Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China a se reunirem na segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento à nação sobre o atentado no aeroporto de Cabul, que deixou 13 militares americanos mortos e 15 feridos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento à nação nesta quinta-feira sobre o atentado no aeroporto de Cabul, que deixou 13 militares americanos mortos e 15 feridos. Mais cedo, o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Na coletiva de imprensa, o democrata descartou qualquer indicação de um conluio entre o Talibã e militantes do grupo jihadista e mandou um recado para os autores do atentado. Para aqueles que realizaram o ataque, assim como qualquer um que deseje mal à América, saiba disso. Não perdoaremos. Não esqueceremos. Vamos caçá-los e fazê-los pagar. We will hunt you down and make you pay. O presidente também garantiu que os Estados Unidos não vão ser dissuadidos por terroristas e que vão manter a retirada de milhares de civis do país, apesar do atentado. Também ordenei aos meus comandantes que tracem planos operacionais para atacar ativos, liderança e instalações do Estado Islâmico. Vamos responder com força e precisão em nosso tempo, no lugar que escolhermos em um momento de nossa escolha. Durante o discurso, Biden chamou os militares mortos no atentado de heróis e destacou o trabalho de retirada que realizavam no país. Nas palavras do democrata, diferente de qualquer outro visto na história. Manifestações de solidariedade pelas vidas perdidas no duplo atentado que aconteceu em Cabul se espalharam por todo o mundo. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump classificou os ataques suicidas como uma tragédia e disse que nunca deveriam ter sido permitidos. Segundo um balanço atualizado pelo Pentágono, 13 militares americanos morreram e 18 ficaram feridos. Os talibãs condenaram firmemente o ataque e o porta-voz do grupo Zabihullah Mujahid destacou que foi executado em uma área sob responsabilidade do exército americano. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também se manifestou e disse que a prioridade continua sendo retirar tantas pessoas quanto possível em um ambiente seguro o mais rapidamente. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também pediu a continuidade das retiradas do aeroporto, assegurado pelos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou os ataques covardes e desumanos no aeroporto de Cabul. Líderes políticos de todos os continentes expressaram solidariedade pelas vidas perdidas e condenaram o duplo atentado desta quinta. Essa madrugada, o Brasil garantiu mais 7 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E Eltsin Jaques, de 29 anos, faturou o ouro nos 5.000 metros da classe T11 para deficientes visuais com baixa ou nenhuma visão.
No salto em distância, Silvana Costa conquistou novamente a medalha de ouro, assim como no Rio de Janeiro em 2016 e se tornou bicampeã olímpica. Nos 50 metros nado livre na natação, Wendel Bellarmino conquistou mais um ouro para o Brasil. E depois de conquistar nos 100 metros borboleta, o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas, Gabriel Bandeira voltou ao pódio ao conquistar a prata nos 200 metros livre da classe S14. Ainda na natação, Maria Carolina conquistou mais uma medalha de bronze para o Brasil nos 100 metros nado costas. No atletismo, tivemos 2 brasileiros no pódio. Petrúquio Ferreira venceu a prova de 100 metros com quebra de recorde no atletismo paralímpico e garantiu o ouro, enquanto Washington Júnior garantiu bronze na mesma prova. E com as conquistas do Brasil nessa madrugada, vamos dar uma olhada em como está o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A China lidera o ranking com 18 medalhas de ouro, 11 de prata e 10 de bronze. A Grã-Bretanha vem logo em seguida com 9 medalhas de ouro, 9 de prata e 9 bronzes. Na terceira posição temos os atletas da Rússia, com 8 medalhas de ouro, 7 pratas e 10 de bronze. A Austrália é a quarta colocada com 7 ouros, 4 pratas e 8 bronze. E o Brasil chegou ao 6º lugar, com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 6 de bronze. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e já tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde e espero você. Até mais!